Olá, turma boa, Diogo Silva, semana de 7 a 14 de setembro de 2022, né? Vamos lá dar sequência. A aula do dia 7 subiu um pouco atrasada porque, coitado do Cris, teve aí um mal-estar aí, foi ver se era Covid, se era dengue, já está recuperado porque os vídeos já estão subindo novamente, graças a Deus. Pronto a restabelecimento para o Cristiano Silva aí, que é o nosso grande coordenador. Então vamos lá, sem delongas, porque temos 15 temas e editais. Até dar uma dica para vocês aí, descobri não, sabia que existia, chama Nosso Rumo, um site que solta editais menores de prefeituras, acabou de sair de prefeitura de Caraguatatuba, pessoal do litoral norte e tal. Dá uma olhadinha lá nesse site, Nosso Rumo, para não ficar sempre em Sebrasp, FGV, Ivunesp, porque existem outras bancas que publicam vários editais e às vezes não são divulgados aí pelas redes sociais e você acaba nem sabendo, tem que estar sempre acompanhando a gente aqui no Vencendo Concursos, né? Chama Nosso Rumo. Deixa eu aqui. Bom, esses são os endereços da gente, que a gente sempre pede para você seguir no Instagram, para quem está vendo pela primeira vez, a gente sempre publica os livrinhos que estão saindo. O WhatsApp é uma forma de se comunicar, não fica com vergonha não tem problema, a gente tira dúvidas, né? Esse é meu canal do YouTube, onde tem resoluções de questões. São os endereços pessoais aí, e a gente sempre pede uma curtida, um like, seguir, porque é aquele velho ditado, eu sempre digo isso. Eu acho que é um trabalho de formiguinha a internet. Eu não fico turbinando porque eu acho meio deselegante o professor turbinar conhecimento, né? Então eu vou aos poucos, devagarzinho. Um dia eu chego lá, né? Um dia eu chego aos meus milhões aí de seguidores, né? Porque semanalmente nós estamos aqui, né? Faz já mais de um ano que a gente está com esse trabalho aí e, enfim, dando certo. Semana de 7 a 14 de setembro. Aproveito aqui, para quem não sabe, saiu o livro 7, temas de julho a setembro de 2022. O volume 8 eu estou fazendo já, né? Mas, como eu sempre digo, preciso que temas aconteçam, temas relevantes. São 50 de Brasil e 50 de mundo, todos comentados. Cada dia está mais difícil de eu fazer, porque quando eu vou olhar para as questões que aparecem nas provas, já estão no livrinho 4, 5, 6 e 7, né? A gente está batendo, está cravando direitinho aí nas provas, graças a Deus. Obrigado ao Jonatas hoje que comprou aí 4 livros, está estudando para oficial de promotoria e adquiriu, eu fiz um descontinho para ele, para quem adquire mais de um livro, né? É uma forma de você estudar com um material que eu sei que é inédito, não tem. A maioria dos professores fazem questões de certo ou errado, que atinge somente a Sebrasp. A maioria das bancas é com múltipla escolha, assim como são as questões que eu formulo. É um jabá? É um jabá, mas é um jabá didático, né? Eu considero aí uma propaganda para quem quer ajudar. R$25 cada volume, se você soubesse o trabalho que dá para comentar cada questão, é um negócio maluco, né? E a pipoca lá do Rock in Rio foi 55. Eu sempre, nunca vou esquecer isso. Vamos para o primeiro tema. Olha, isso aqui é uma das coisas muito importantes, uns fatos muito importantes. O Brasil caiu de 84ª para a 87ª posição em ranking de desenvolvimento humano, é chamado IDH, que é feito pelo Programa das Nações Unidas, o PNUD, né? Então, de 2021 para 2022 é 0,754, né? Antes era 0,765. Então, olha lá, dá uma olhada óbvio, pela Covid e pela recessão que nós estamos vivendo aí, recessão não, inflação, né? Enquanto alguns países começaram a recuperação da pandemia, muitas nações da América Latina, África subsaariana, que é o miolo da África ali, sul da Ásia e Caribe, ainda não haviam se recuperando quando surgiu uma nova crise, a guerra da Ucrânia.
O país que lidera o ranking da América do Sul é o Chile, está em 42º, aparece a Argentina, o Uruguai, o Peru e depois o Brasil. Veja, o Brasil tem um IDH pior do que o do Peru. Suíça, Noruega e Islândia permanecem no topo da lista, enquanto Sudão do Sul, Chad e Níger, que eu já sempre falo, assistam a aulas anteriores, é a região do Sahel, que vive em crise, onde existem grupos extremistas atuando fortemente, aparecem nos últimos lugares. Diogão, o que leva-se em conta para avaliar o IDH? O IDH leva-se em conta a escolaridade, a longevidade, ou seja, quanto uma pessoa vive, e o PIB per capita. Eu vou repetir. A longevidade, a escolaridade e o PIB per capita. Como o Brasil é um país muito desigual e os países que tendem a 1 são aqueles mais desenvolvidos. Veja, é vexamoso o Brasil estar entre as 10 maiores economias do mundo e, quando se trata de desenvolvimento humano, 87ª posição. Os concursos adoram esse tema, adoram. Não tenho o que dizer, Deixa eu sair daqui. Em uma semana, queimadas da Amazônia superam todo o mês de setembro de 2021. Desde o começo do ano até quarta, dia 7, o bioma teve 64 mil focos de incêndio. No ano passado foram registrados 75 mil. Pior, em agosto, a Amazônia teve o pior agosto de queimada dos últimos meses. Muitos analistas acham que, por conta das eleições, é a hora de correr, porque não sabe quem vem aí, e pode ser que seja mais austero o novo governo em relação à fiscalização da Amazônia. Então, eles desmatam e tacam fogo. Sabemos que esse não é o único problema. Temos lá os garimpos, o tráfico de armas, enfim. Mas esse dado repete aquilo que o Brasil tem prometido, e eu tenho dito sempre, olha, a gente está assistindo o que aconteceu na Indonésia, meu Deus do céu, 1/3 do país embaixo d'água, eu não consigo imaginar o que é isso. Ondas de calor nos Estados Unidos, a Europa com a maior seca da sua história, e os biomas sendo destruídos ainda aqui no Brasil. É uma tragédia aí para quem se preocupa, e esse dado é oficial, é do INPE, é do governo, tá? Sempre também aviso a vocês, dá um pause, lê a notícia todinha, para você poder ter, aí aqui é um comentário rápido, porque senão eu não consigo passar pelos 15 temas que eu seleciono para de 30 a 40 minutos aí nos seus estudos, tá? Lembrando que pode piorar, porque a seca não acabou ainda, Economia. Brasil tem deflação de 0,36% em agosto, influenciada pelos combustíveis. Guarda isso. É o menor índice para o mês de agosto desde 98, ou seja, em 24 anos. Pela primeira vez, nos últimos 12 meses, a inflação não atinge 2 dígitos. Ela está na casa de 8,73. Não é a inflação de 2022. É a inflação dos últimos 12 meses. Nós tivemos deflação em julho, que é uma queda nos preços, mas veja, cuidado, eu vou sair daqui, para depois você ler com calma, Houve aceleração em alguns grupos, como saúde e cuidados pessoais, vestuário e alimentos, mas como o cálculo é uma somatória de produtos, isso quer dizer que o impacto dos combustíveis foi significativo para que nós houvéssemos essa deflação. Lembrando que, comparado aos Estados Unidos, que está com 2 dígitos, a Europa, que vive a crise do gás, nós vamos ver como é que vai ficar isso no inverno, nós vamos ter que abordar aqui, o Brasil tem lentamente reduzido a sua inflação. Muito
pela ação do governo, auxílio emergencial, redução dos combustíveis. Há de se dizer a verdade, temos que reconhecer. Todavia, vamos ver como é que vai ficar essa bucha para o próximo governante. Essa acho que eu consigo ficar. Consigo. Rosa Weber assume presidência do STF nessa segunda e evitará temas polêmicos antes das eleições. Julgamento sobre orçamento secreto, Daniel Silveira, que foi até impugnado, não pode ser candidato, ficarão fora da pauta da corte até a conclusão do processo eleitoral. A Rosa Weber ela é a mais discreta das ministras do Supremo Tribunal Federal. Ela está assumindo o lugar do Luiz Fux e o seu vice-presidente é o Luiz Roberto Barroso. O mandato do presidente do Supremo Tribunal Federal é de 2 anos. Ocorre que ela não ficará 2 anos no cargo porque ela tem que se aposentar compulsoriamente em outubro de 2023, porque ela completa 75 anos de idade. Então, ela vai ficar praticamente 1 ano e 1 mês aí no comando do STF. Lembrando que quem comanda o STF também comanda o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Mas não é o mesmo que comanda o TSE, por exemplo. Tá? Importantíssima notícia, cuidado com uma pegadinha que eles podem construir, dizendo, até fiz uma questão sobre isso para o livro 8, afirmando que ela ficará até o final do mandato. Né? Isto não é verdade, e ela quero dizer assim, o perfil dela, uma gaúcha, dizem que ela não conversa com a imprensa, não dá entrevista, é extremamente técnica. Vamos ver aí como será a sua presidência, não podemos fazer nenhuma previsão, né? Mas este é o perfil dela enquanto ministra do Supremo Tribunal Federal. Assumiu aí nesta segunda-feira. Guarda esses nomes importantes, hein? Número de mortes por dengue. E não é época de dengue, pessoal. Época de dengue é de janeiro. É 3 vezes maior que em 2021. Os casos da doença no país batem recorde, mesmo em período de seca. Né? Olha, então, isto aí tem a ver com falta de cuidado das pessoas mesmo, como aquele pratinho com água embaixo das plantas, né? Tomar o devido cuidado, porque não é época para a gente estar vivenciando esse tipo de coisa, né? Esse tipo de doença, que mata. Coloquei uma outra notícia lá embaixo sobre saúde, que não tem a ver com a dengue, mas já que eu estou tratando de saúde, eu já acrescento aqui. Moraes autoriza a propaganda do governo sobre campanha de incentivo à doação de órgãos. O presidente do TSE considerou que não há dúvida da necessidade e urgência da campanha, que pretende esclarecer o público sobre os procedimentos e a importância da doação de órgãos. Ora, eu sempre respeito os religiosos, mas eu entendo que é uma causa nobre. E o Moraes também, tá? Então eu encaixei neste slide 2 notícias sobre saúde pública. A propósito, hoje o Tedros Adhanom, que é da Organização Mundial da Saúde, também afirmou que está vendo uma luz no fim do túnel. Pode ser que a pandemia esteja acabando, né? Meu Deus, esta foi aí a grande notícia. A Rainha Elizabeth II, a monarca britânica mais longeva da história, o que significa isso? Que ficou mais tempo no poder, morre aos 96 anos. O monarca estava em sua residência de férias no castelo de Balmoral, na Escócia. Ela passou 70 anos no trono, atravessou crises e guerras e virou ícone pop. Bom, vocês estão acompanhando pela mídia todo o cerimonial, na Escócia, enfim, o príncipe Charles já foi empossado, porém não foi coroado. Isso demora meses para esse episódio ocorrer, né? Ele já é Charles III. Do que morreu a rainha? Você faz uma pesquisa aí na internet, eles não afirmaram. Diz que ela morreu pacificamente. Ela, eu tenho para mim, né, até publiquei no meu Facebook, ela perdeu o marido há pouco tempo, né? Teve Covid em fevereiro. Há indícios que ela tenha
um tombo, né? Mas é muito provável que ela tenha aí sofrido de complicações da Covid, né? E isso levou a falecer esta celebridade que foi sem dúvida nenhuma a rainha que passou por muitos momentos importantes da história, né? Ela assume o trono em 1952 e vem até 92, portanto completando 70 anos. A rainha Vitória, que foi a que ficou muito tempo, ficou 64 anos, ficou de 1837 a 1901, né? Então, desde Churchill, ela conheceu 15 primeiros ministros, ela era muito discreta, não fazia aí aparições políticas, não dava declarações, apesar de todas as minisséries invocarem várias polêmicas, pelo menos na mídia não apareceu. Isso trouxe uma comoção mundial, e em especial no Reino Unido, que agora nós não adianta fazermos previsões. O professor de atualidades atualiza e conta um pouquinho da história. Como será o reinado de Charles III? Não podemos dizer. Sabemos que ele é mais falante do que ela e não tão carismático quanto ela, né? Ela era super carismática e ele já foi escolhido, já foi aí empossado como Charles III, está fazendo todas as visitas, o cerimonial está previsto para o dia 19, e aí é um rito, todo dia tem uma missa, tem uma celebração, e realmente talvez um fato histórico desse que vai entrar para o livro de história, sim, né? Eu concordo totalmente com os analistas que dizem, ela entra para os livros da história. Aqui não ficou bom, não me xinga, não ficou bom, mas aí você vai fazer o seguinte, se você quiser saber a linha sucessória, quem é que vem depois do Charles III, né? Escreve o que está escrito lá em cima, entenda como funciona e como fica a linha de sucessão do Reino Unido após a morte de Elizabeth II, né? Isso você está no G1, você vai achar esse quadro aí. Eu não fiquei preocupado em mostrar a imagem do quadro, né? Mas sim dizer para você como é que você pode, sem dúvida, mas está no texto, né? Então, o Charles, que é o herdeiro, depois vem o William, que será que é o novo príncipe de Gales, né? E depois os filhos do William entram na sucessão. E aí tem toda uma sequência, depois vem o príncipe Harry, que é o irmão do William, e aí depois os filhos, e até chegar lá o Andrew, que é o 8º, tá? Se você olhar com cuidado, você vai conseguir, se não, veja aí essa sequência. É importante saber que o sucessor do Charles III passa a ser o príncipe de Gales, o príncipe William, e os seus filhos, né, serão então o George, a Charlotte e o Louis, né, aparecem antes do tio Harry, porque é assim que é a tradição lá na Inglaterra. Pode ser uma pegadinha, né? Deixa eu sair daqui porque tem uma coisa interessante, né? Novo hino nacional do Reino Unido com a palavra rei no lugar de rainha é cantado pela primeira vez em Londres. God Save the King. Agora não mais God Save the Queen, né? King é rei em inglês. E várias coisas terão que mudar, como os selos, a moeda, porque eles nunca usaram o euro, e vários símbolos terão que ser colocados com Charles III a partir de agora. Mas uma coisa interessante é o hino aí. Ele também passa a ser o chefe da igreja anglicana inglesa. Desculpa, não ficou legal, eu sei, eu gosto de caprichar nos slides, mas na hora que eu colocava ele para expandir assim, ele distorcia a imagem também. Mas está no texto escrito, se você tiver curiosidade, mas é só guardar William aí
o sucessor de Charles, porque Charles tem 72 anos, não deverá ter um reinado longo, apesar da família Windsor ser uma família considerada o pai dele morreu com 99 anos no ano passado, né? Eles vivem muito, né? Perto do padrão do mundo todo. Bom, aquilo que eu acabei de falar, acabou que eu já saio daqui. Europa registra oficialmente o verão mais quente de sua história. Tá certo que está chegando o inverno e a preocupação é com o gás. Segundo o Programa de Observação da Terra por Satélite da União Europeia, temperaturas médias do continente em agosto foram as mais elevadas já registradas. Eu vou sair daqui, né? O rio Reno da Alemanha está em níveis comprometedores para a produção do centro da Europa, né? Pode reduzir até em 0,5% a queda do PIB da Alemanha. Os Estados Unidos têm reservatórios em baixa também. Na China, uma onda de calor recorde tem levado a racionamento de energia e fechamento de indústrias. E, olha, segundo o relatório, indica que 47% da Europa está em condições de alerta, com claro déficit de umidade do solo, que compromete a produção. E 17% em alerta de vegetação é afetada pela falta de umidade. Ora, não adianta, né? A gente tem... Eu acabo de gravar um slide sobre a explosão de queimadas na Amazônia e os impactos climáticos vão cada vez mais acontecer e com certeza absoluta o meio ambiente vai ser sempre tema da sua prova. Eu acho que foi na prova da PM, feita pela GV, que caiu questões ambientais que já estavam no livrinho também, né? Então o aluno que prestou PM aí matou a prova de atualidades com facilidade, como eu recebi alguns recados aí da PM de São Paulo, né? Lembrando também que muitas prefeituras também incluem atualidades nos seus editais. Então veja, não é assanhamento nem teoria da conspiração de professor. São dados levantados pelos europeus. Aí, né? Óbvio que eles estão saindo para o inverno, e aí o outro problema se apresentará e nós aqui retornaremos, que é a questão do racionamento de gás, que já se fala porque a Rússia cortou o gás para a Europa. Hoje estamos falando mais de mundo, né? Porque o Brasil está muito focado nas eleições, e eu não quero aqui, somente após as eleições, aí eu trago quem venceu e tal, mas eu não quero aí nesse momento, porque eu sei que as provas não fazem isso. Coreia do Norte aprova lei que autoriza ataques nucleares preventivos. O texto promulgado permite que a Coreia do Norte lance ataques nucleares preventivos automaticamente e destrua imediatamente forças hostis se uma ação estrangeira representar uma ameaça iminente. Nunca a Coreia do Norte fez tantos testes com mísseis como esse ano, né? Olha lá, em julho, Kim, que é o chefe da Coreia do Norte, afirmou que o país estava preparado para mobilizar as capacidades nucleares em eventual guerra contra Estados Unidos e Coreia do Sul. A gente sempre sabe que ele faz essas ameaças há muitos anos, há décadas até, e em troca pede ajuda humanitária, porque o seu país tudo bem, é o quarto maior exército em números no mundo, né? Mas é um país extremamente pobre, num comunismo bizonho que o mundo todo condena, e afinal de contas a Coreia também sofre sérias sanções econômicas. Ela é apoiada pela China, né? Hoje em dia, como eu falei, nessa nova geopolítica, China, Coreia do Norte, Venezuela, Irã, Rússia, acabam se alinhando porque são os países que sofrem as chamadas sanções econômicas do Ocidente. Mas veja qual a importância dessa notícia. Tornou-se lei. Isso aqui é enfim, de repente, né, vai saber a cabeça de examinador.
Cidade Holandesa é a primeira do mundo a proibir propaganda de carne. Iniciativa motivada pelo impacto climático dessa proteína animal enfrenta a oposição. A cidade de Haarlem, na Holanda, então falou, olha, não pode mais ter anúncio de propaganda animal. Por quê? Me explica, Diogo. Porque o animal, ele produz, o arroto, né, do gado produz o gás metano, que é mais danoso que o CO2, o dióxido de carbono, para reter o calor na atmosfera terrestre, aumentando o efeito estufa. Esse foi o argumento. Lógico que os açougues, né, os hamburguerias, ficaram enlouquecidas com essa decisão. Mas, se vira, eu acho que tem que virar notícia aqui, quando a notícia é muito exótica, nesse contexto climático, que é o tema que eu sempre abordo, não só economia e política e caos e conflito, mas é sempre importante a gente trazer, porque de repente é uma grande novidade neste nosso mundo de hoje, né? Se a moda pega, né? Vai saber se a moda pega. Lógico que muita cidade tem 160 mil habitantes, houve uma puta de uma reação do pessoal, mas foi elaborada por um político verde, né? Lá, essa lei em Haarlem, na Holanda. Bom, aqui eu sei que muito também se diz, né? Charles III, Antigua e Barbuda, que são duas ilhas do Caribe, aqui na América Central, planeja referendo sobre manter rei como chefe de Estado. O país é um dos 14, além do Reino Unido, que tem monarca britânico como chefe. Sob pressão, a Austrália nega aí referendo. Vamos lembrar que eu já gravei, eu sempre falo, assistam as aulas anteriores. Atualidades é uma novelinha. Tem que ir assistindo da semana passada, retrasada e assim por diante, porque eu já gravei, até que a Rihanna, em Barbados, deixou, uma ilha também do Pacífico, não considera mais aí a rainha como chefe de Estado. Chefe de Estado é quem representa, não quem governa. Vou sair daqui. Além de Antigua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente, Grenadinas, Ilhas Salomão e Tuvalu. São várias ilhas que aí entendem que a chefe de Estado, cada país desse tem um chefe de governo, e geralmente quem promove essa tentativa são os chamados republicanos, que querem combater a monarquia. Aqui eu quero fazer referência a uma coisa que é chamada República das Nações, Commonwealth, né? Que são 54 nações, Comunidade das Nações, desculpa, onde a rainha sempre também teve muita importância. Por quê? Porque, para quem estudou um pouquinho de história, no século XIX, a Europa colonizou países da África e da Ásia. E após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande descolonização, ou seja, países deixaram de ter aí o domínio. O clássico é a Índia, né, com Gandhi. Bom, o que eles fizeram? Como referência e para manter parcerias e, enfim, acordos bilaterais, eles construíram essa Comunidade das Nações, que são 54 países. Ou seja, então existem esses 14 que tem agora o rei Charles III como chefe de Estado, mas não chefe de governo, e outros 40, muitos da África, que fazem parte dessa Commonwealth, que é a Comunidade de Nações, que é uma espécie de comunidade aí que faz acordos bilaterais, parcerias e troca de tecnologias com a Inglaterra. Cuidado para não confundir isso, tá? É uma comunidade e existem os outros 14, onde o rei é o chefe de Estado, mas não aquele que governa, tá? E quem é contra isso geralmente são os republicanos. Maravilha? Olha lá, como eu falei, no ano passado Barbados elegeu e Rihanna foi a grande responsável.
Olha aí o Putin. Olha aí o Putin recebendo críticas. Deputados municipais de Moscou e São Petersburgo pedem renúncia de Putin. Petição com lista de assinaturas foi publicada no Twitter desta segunda-feira. Ora, a conferir o que acontecerá com esses deputados municipais. Tem acontecido, você sabe, na guerra da Ucrânia, algumas mortes muito estranhas, né? Caras que caem de prédios, você sabe muito bem como é que o Putin atua envenenando, bem a lá os tempos da KGB. Esses caras estão mexendo aí com a onça mesmo, né? Mas já começa a aparecer dentro da Rússia problemas para o Putin. Ouvi a notícia hoje que eles estão tirando chip de geladeira para poder fazer armas, fazer computadores ou outras peças, porque o mundo está com suas sanções econômicas impedindo o fornecimento desse material tecnológico. Então o cara tira chip de geladeira para colocar no computador que quebrou, né? Então as sanções realmente têm causado efeito. Há uma ofensiva, forças ucranianas estão em azul, invadiram um território tomado pelas tropas russas nessa segunda-feira. Não é um momento muito positivo para Moscou na guerra. Toda guerra tem que ser pensada assim, idas e vindas. Agora, com as armas que a Ucrânia recebeu aí do Ocidente e ajuda, tudo leva a crer que ela está tendo um avanço, mas não espere pelo fim da guerra tão já. Morre Jean-Luc Godard, cineasta francês, pioneiro da Nouvelle Vague, que inspirou aí o cinema novo no Brasil, com Cacá Diegues, né, Glauber Rocha. Uma das grandes características, dizem que ele fez um suicídio assistido, né? Importante saber o filme que o consagrou, Acossado, e saber o que era esse estilo, que eu coloquei até em azul. Cortes bruscos, câmera em mãos e diálogos existenciais são algumas características que definem a estética do movimento que influenciou diretores ao longo das décadas seguintes. Ele teve um filme muito polêmico, né, que eu vou sair daqui, que foi proibido no Brasil. Nós estamos no finalzinho da ditadura. Je vous salue Marie foi rejeitado pelo Papa porque era uma leitura de Maria nos dias contemporâneos. Aí tem um pouco das obras deles, né? E um pouco do que esse estilo influenciou o mundo. Um ícone do cinema que veio revolucionar aí a arte cinematográfica do mundo. Infelizmente, morreu aos 91 anos. Bem questão de concurso também. Penúltima aí, eu estou bem rápido hoje porque, enfim, a OIT, que é uma organização ligada à ONU, número de pessoas forçadas a se casar sobe 42% em 5 anos. Liga casamento forçado à escravidão moderna e aponta que a maioria das vítimas é de mulheres. Então, ela soltou, a OIT, um relatório dizendo que existem hoje 50 milhões de pessoas, um quarto de Brasil, aí vivendo no que ele se chama de escravidão moderna. Ou muito disso é aquele trabalho forçado na agricultura, muito é trabalho doméstico e é também considerado uns casamentos forçados, né? É algo assustador em pleno mundo de hoje, e com todas as ações pró-direitos humanos, aí que isto exista em alguns países. 50 milhões de pessoas. A Organização Internacional do Trabalho publicou. Então, repito, escravidão moderna é o trabalho forçado, muitas vezes na agricultura. Aqui, o estado que tem mais isso aqui no Brasil é Minas Gerais, é na agricultura do café. É o trabalho doméstico forçado, a gente vive
olhando denúncias aí na televisão de pessoas que passam anos trabalhando, e o casamento forçado. Deixa eu sair daqui. Quase 2/3 eu deixei em azul para facilitar a sua leitura, né? Ocorrem na Ásia e no Pacífico. Isso é seguido por 14% na África, na Europa, e ele está dando assim, os locais onde você tem mais casos desse tipo de escravidão moderna. Levando em conta quanto à proporção da população, o casamento forçado é mais alto nos países árabes. Nós sabemos disso, né? 4,8 por 1.000 habitantes aí ocorrem. A gente sabe que o desrespeito à mulher em países como a Arábia Saudita, Afeganistão, faz com que muitos homens tenham várias mulheres e casem com meninas aí 10, 12 anos. Mas é algo assustador que isto venha crescendo no mundo de hoje, né? É um mundo andando para trás, né? As democracias sendo ameaçadas, uma onda aí de ditaduras se espalhando, enfim. Domingo um amigo meu teve um infarto, eu tenho certeza que ele, nervoso com a pandemia, com o seu negócio e tal, eu que o socorri, corri com ele para o HC, estava vendo um jogo do Corinthians, e eu tenho visto, né, também o pós-pandemia, com muita gente passando por outros problemas aí psicossociais. Agora, esse tipo de dado é andar para trás no mundo mesmo. Última notícia, eu sempre termino com os últimos dados sobre a Ucrânia. Compartilhamento de inteligência e mobilização geral, as chaves para entender o sucesso da ofensiva da Ucrânia no leste, no nordeste principalmente aí, né? Mas eu nem quis colocar o mapa porque a gente sabe que a Rússia vai contra-atacar. Ela já falou que vai colocar mais 30.000 soldados. Mas na última semana a Ucrânia ocupou 6.000 quilômetros quadrados que estavam sob domínio russo, tá? Então, é um momento que mobiliza as tropas, eles ficam mais animados, eles estão reconquistando cidades que estavam sob o domínio da Rússia, mas, veja, a Rússia não mobilizou toda a sua força nessa guerra. Por quê? Porque ela não chama de guerra, ela chama de operação especial. Para ela mobilizar todo o exército, ela precisa assinar uma lei declarando guerra contra a Ucrânia. E o Putin não fez isso. Com todos os analistas que eu leio antes de fazer a minha análise aqui, entendem que na próxima semana haverá um contra-ataque russo, né? Por isso Zelensky já pediu mais armas, porque essas armas que ele recebeu foram responsáveis para ele conquistar esses novos territórios. Inclusive a cidade onde ele nasceu, foi Islam, foi retomada aí, uma cidade importante aí da Ucrânia. Vamos aguardar, porque guerra, como eu falei, é assim, vai e volta, né? E aí tem a notícia que eu peguei hoje, quarta-feira, antes de fechar. Estamos longe do fim da guerra, diz Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Ele ligou para o Putin hoje. E o Putin, para falar sobre grãos, né, a exportação de grãos, e ele terminou: arriscamos a falta de alimentos no mundo no final desse ano, especialmente nos países pobres. E pela conversa que o Antônio Guterres teve hoje, quarta-feira, dia 14, quando eu estou gravando, de setembro, o Putin disse que não vai ceder e que, portanto, a guerra deve entrar em 2023. Apenas que nesse momento, como a gente sempre faz aí, conta a novelinha do que está acontecendo na guerra, se essa tendência permanecer, né, a Rússia aí aparenta ser aí está perdendo espaço na guerra. Vamos acompanhar. O fato é que já mais de 8 milhões de refugiados, mais de 50 mil mortos, é uma tragédia e os bombardeios continuam
ainda acontecendo a Ucrânia, e vamos ver o que vai acontecer com a Europa com esse corte de gás. Pessoal, estamos chegando nos 40 minutos, que é o que eu estabeleço. Eu aqui mais uma vez falo dos livrinhos para quem está interessado. O azul e eu vou sempre deixando, tratam de 2021, porque muitos editais não estão colocando as datas. O preto são de temas, tudo eu falo de temas, tá? De dezembro até o comecinho, até o finalzinho de janeiro de 2022. O azul escuro, que é o 4, é de janeiro a março. O rosa de março a maio. O 6 de maio a julho. E o 7, como eu falei lá atrás, de julho a setembro. Eu vou conseguir terminar o ano fazendo 8. Então, você terá aí 500 questões de atualidades. Eu duvido que você encontre isso em algum site comentadas com múltipla escolha. Eu sei porque eu entendi que não havia isso no mercado e os alunos me pediam e eu comecei a fazer e graças a Deus está dando muito certo. Enfim, eu acho que a gente tem sempre que ter um planejamento de estudo, tem que ter um cronograma de estudo, tem que ler a parte teórica, tem que fazer exercícios, é assim que se prepara para concurso público, né? Não adianta estudar só por questão, não adianta estudar só por teoria, tem que conhecer aí os dois lados dessa moeda, tá? Então esse é o grande recado que eu deixo para vocês aí, pela nossa experiência, daqueles que são bem-sucedidos e vêm nos retratar. Então esses eram os temas de 7 a 14 de setembro de 2022. Semana que vem eu estou de volta, mas antes, os nossos endereços, para alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no Zap que eu respondo. Só não respondo de madrugada que eu estou dormindo, né? Mas domingo eu vendo livrinhos, tal, e é o Brasil todo, graças a Deus. Aqui os endereços do Vencendo Concurso, para quem está assistindo pela primeira vez, aí todo dia, eu acho legal pra caramba. O site todo dia tem 100, 200 novos seguidores, o canal, quer dizer, do Vencendo, e vai crescendo, e o Cristiano vai publicando um vídeo gratuito. Entra lá, segue lá, dá um joinha, né? Não só para o comenta o nosso vídeo, tira dúvida, tiver que fazer alguma crítica, faça, tal. A gente está aí para isso mesmo, né? Tentar ajudá-los. Graças a Deus, a gente tem só recebido elogio, porque eu não é para fazer propaganda de concurso isso aqui é uma aula mesmo, que para quem assina o curso recebe os slides, tal, recebe questões, é uma opção de outra coisa. Para quem só está assistindo gratuitamente, é legal, tal, mas não vai ter o material impresso aí que os cursos têm quando envolvem atualidades. Desejo a você um forte abraço, né? Fica com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau. Sem muitas delongas, né? Porque o seu tempo é precioso. Tchau, tchau.